Nós vamos continuar nossa série de mensagens Amor Irresistível. Essa é a segunda mensagem da série. E nesta segunda mensagem nós vamos falar sobre o amor que inspira. Há 2 semanas atrás falamos sobre o amor que eu preciso. E hoje o amor que me inspira. Se você não é inspirado, filho, você não se mexe. Se você não é tocado, você não se movimenta. Esse toque pode vir de algumas formas. Pode ser o amor, e como muitas pessoas dizem, pode ser pela dor. Algumas pessoas olham para o espelho e dizem assim: eu preciso fazer um regime. A calça está apertada, aquela camisa já não cai tão bem, eu preciso melhorar minha alimentação. E essa pessoa se move. Outras pessoas se olham no espelho, o cinto vai diminuindo, até não dar mais o furinho, a camisa já não serve mais, eu aumento os números, e mesmo assim não sou inspirado. Mas chega uma hora, filho, que você vai estar diante do doutor. O doutor vai olhar para você, vai te mandar ao laboratório fazer alguns exames, você retorna. E lá, meu amigo, o doutor vai mandar uma cajadada na tua cabeça. Teu colesterol estará lá em cima, você vai estar beirando a diabetes. Teu coração com risco de infarto. Aí você, meu irmão, é movido então ao regime. Uns pela inspiração, outros pela imposição da dor e da necessidade. Essa série de mensagens tem o objetivo de inspirar o meu e o seu coração a nos mover ao amor que inspira, o amor que transforma, o amor que nos faz olhar, ficarmos boquiabertos e chegarmos à conclusão: eu preciso disso na minha vida. O meu objetivo, o meu alvo, a minha oração, o meu jejum é que você, diante das palavras do Senhor que estão sendo explanadas através desta série de mensagens, Amor Irresistível, faça você olhar para Ele, olhar ao seu redor e dizer: eu quero viver e ser assim. Não pela imposição como a de um médico te obrigando ao regime, mas pela inspiração, porque você sabe, sente e deseja e tem a convicção de que é o melhor para você. O amor que inspira está em Cristo. E eu quero fazer um desafio para você nesta noite. Ame como Jesus ama você. O amor que inspira tem como base o amor que Jesus tem por você. O autor do livro que estamos lendo, inclusive chegaram mais 60 livros nessa sexta-feira e estão na Bookstore à disposição para você vender, para você comprar, sobre os 40 dias de amor ou princípios de relacionamentos nos ensinamentos de Jesus. Só a capa que ficou diferente. Nós pegamos algumas que ainda restavam do pastor Carlito em São José dos Campos, mas o conteúdo é igualzinho, não muda nada. Então você pode adquirir o livro na Bookstore. O autor do livro, Tom Holliday, ele escreve algo nesse livro assim: relacionamentos são penosos, relacionamentos são maravilhosos. Relacionamentos, queridos, é uma necessidade para vivermos todos os dias. Todos nós vivemos o drama dessas duas realidades: o relacionamento que é penoso e o relacionamento que é maravilhoso. A questão é que algumas pessoas, diante do relacionamento penoso, se fecham, se afastam,
se anulam, têm medo de voltar a relacionar-se. Por quê? Porque um dia foram machucados. Queridos, bem-vindo ao mundo. Você jamais estará imune a dificuldades no relacionamento. Você começa a ter problemas de relacionamento no berçário. É só ir lá agora, 1 ano, 2 aninhos, vai lá. Você vai ver, de repente, num descuido, uma criança dá um peteleco na orelha da outra, porque quer o brinquedo que está na mão da outra. Não é assim? E os nossos filhos, que têm o mesmo sangue, quantas vezes nós pais não precisamos intervir e colocá-los, não é, no lugar deles, ou de castigo, porque se deixarmos, é perigoso sair às vias de fato. Relacionamentos são penosos, mas também são maravilhosos. E quando eu olho para Jesus, para a vida de Jesus, para a realidade do ministério dele, eu enxergo isso claramente. E eu sou inspirado por Jesus a mergulhar. Eu sou inspirado por Jesus a viver esse amor, a experimentar tudo isso. E saber que através do amado Espírito Santo, Ele me capacitará a viver o melhor. Por isso eu convido você nessa noite a abrir o seu coração sem reservas. Eu repreendo em um nome e autoridade de Jesus todo o mal, toda a força das trevas que tem se levantado contra a tua vida, contra a sua família. Eu creio que uma grande batalha acontece nessa noite. O Senhor Jesus está aqui para te fazer vencedor. A tua vitória, olha que interessante isso. A tua vitória não depende apenas do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso, El Shaddai, e nada pode resistir à força do seu poder. Um dia Jesus voltará, e Ele virá com poder e glória. A Bíblia diz que os anjos retornarão com Ele, e a própria igreja triunfante, pastor Gilberto. Mas nessa batalha final, a Bíblia diz que nós não vamos lutar, nem os anjos, porque Jesus, Ele derrotará os seus inimigos apenas com o poder da sua palavra, da sua boca. Quando eu digo que a tua vitória não depende apenas de Jesus, é porque depende da sua decisão de abrir seu coração a Ele. Existe algo que se opõe aos planos, desejos e sonhos de Jesus para a tua vida, que se chama orgulho. E esse orgulho é plantado pelo próprio inimigo, porque este é o nosso maior adversário aqui, Satanás. Ele se coloca entre nós e o Senhor Jesus, e é Ele mesmo quem vai potencializando esse nosso orgulho, de forma a não ouvirmos, aceitarmos e recebermos a instrução que vem da parte do Senhor, para te proporcionar vitória e vida abundante. Eu tenho entendido, meus amados e queridos irmãos, que essa questão do amor, isso é algo muito mais profundo do que uma mera mensagem inspirativa. O problema é quando o pastor vai pregar sobre o amor, a igreja acha que não é tão importante, que se trata apenas de uma palavra inspirativa. Toda palavra é inspirada por Deus, mas quando o Senhor se levanta para falar do amor, Ele te está trazendo a base de tudo para você.
A Bíblia diz que sem amor, nada seria possível. Você só existe porque o amor nasceu no coração do Pai das luzes. Ele decidiu te criar porque Ele te amou antes da fundação do mundo. Ele decidiu morrer na cruz porque Ele te amou. Foi uma decisão que Ele tomou. Eu quero compartilhar vários versículos com vocês nesta noite, mas eu quero começar com João 13:34 e depois o versículo 15. E eu peço que você leia comigo estes versículos em nome de Jesus. Vamos lá? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Agora o versículo 15 que diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O mesmo autor, Tom Holliday, ele escreve ainda: você não pode ordenar um sentimento, mas pode ordenar uma ação. A relação do amor, esse é um dos problemas que as pessoas têm. Encaram o amor apenas como um sentimento, quando na verdade não é. Amor é uma decisão. E nós podemos cobrar o amor, assim como Jesus cobra o amor. Ele diz: façam como eu fiz com vocês. Amem assim como foram amados por mim e pelo Pai. Amem. É uma ordem. Não é uma dica, não é um conselho. É imperativo. E eu estava compartilhando na primeira celebração da manhã que eu me preocupo muito. Porque, queridos, esse momento não é uma palestra. Tem muitos colegas pastores que são palestrantes, tanto em suas igrejas e quando saem de suas igrejas. Eles vão, pregam, trazem a palavra, e aquele sentimento de dever cumprido. Está tudo certo, eu trouxe a palavra, esta é a minha obrigação. Eu estudei, eu pesquisei. Tem pastores que fazem verdadeiros estúdios, parece mais um compêndio do que um sermão, e entregam e trazem isso para a igreja. Queridos, quando eu estou aqui em cima, eu não estou preocupado em trazer simplesmente conhecimento para vocês. Eu estou preocupado em ser boca de Deus na vida de vocês. Porque conhecimento qualquer um pode ter, é só estudar. Existem revelações específicas que só o amado Espírito Santo dá para aqueles que têm o mesmo Espírito. Mas muitos podem palestrar acerca da palavra de Deus. Os livros mais vendidos no mundo, os maiores best-sellers, muitos deles com base em estrutura de liderança, os princípios destes livros são todos retirados da vida e ministério de Jesus. Um dos cursos que é famosíssimo entre os empresários, o tal do metanoia. Fala para mim, meu irmão, fala para mim, se o autor desse metanoia não é crente, é desviado, porque ele aprendeu o que ele ensina lá, ele aprendeu na Bíblia. É simplesmente assim. Então, quando eu estou aqui, a minha maior preocupação é quando vocês vão sair daqui. A minha maior preocupação, o que me leva às lágrimas, o que me faz chorar, o que me faz perder noites de sono, o que me faz jejuar, o que me faz estar no altar de Deus por tua vida, é o que vai acontecer depois que você sair daqui. Se a palavra que você está recebendo, de fato você vai praticar, vai transformar a tua realidade. Estamos experimentando agora nestes dias atos de amor. No terminal de ônibus urbano, o pessoal lá distribuindo um copinho d'água. O pessoal: não, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Fala: não, mas isso aqui já está pago, isso aqui é para você. E as pessoas falam: mas por que vocês estão fazendo isso? Porque Jesus nos ama e fala que eu devo amar o semelhante. Isso aqui é só uma expressão de amor por você.
Essa pessoa pega um copo desse, quem sabe algumas delas podem estar aqui hoje à noite, e falam: é isso que eu quero para a minha vida, é disso que eu estou precisando, é esse amor que me transforma, é esse amor que está faltando. Aí ele chega na igreja. Se lá fora estão fazendo isso, imagine como que não é lá entre eles. Lá deve ser só o mel, deve ser o amor personificado. Se aqui fora eles fazem isso, imagine como não é lá dentro. Aí eles vêm. Aí quando eles chegam aqui, ele vai mandar o filho comprar uma pipoca lá no Espaço Gourmet. Aí ele vai na fila. Aí ele vê os crentes, um empurrando o outro na fila. Aí ele vê os crentes reclamando que está com pressa, que está demorando. Aí ele vê os crentes ali murmurando com o pessoal do Espaço Gourmet porque acabou o suco. Aí ele vê os crentes, porque ele vai buscar o filho no Espaço Kids, e ele vai atravessar na hora da saída, e tem uma fila de carro, e o abençoado está dirigindo, não tem a capacidade de brecar e deixar o irmão atravessar a rua. Mas que raio de amor é esse? Eles são igual todo mundo. É sepulcro caiado, Jesus já dizia sobre isso. Por fora tem uma aparência belíssima, mas quando chega para observar do lado de dentro, é podridão, cheira mal, é hipocrisia, é falsidade. É isso que me preocupa. É eu aqui em cima falar sobre restauração de família, falar sobre amor entre homem e mulher, falar sobre respeito entre filhos e pais e filhos. E as pessoas vêm para a igreja e começam a ver palhaçada. É marido largando a esposa largando o marido, é filho desobedecendo o pai, é criança que não honra mais pai e mãe, criança faz o que quer, criança corre para lá e para cá, criança chuta, não tem mais educação. Pai e mãe não dão mais educação para os filhos. Estão deixando os filhos a viverem do jeito que eles querem, E começa desde 1, 2, 3 aninhos. Faz o que quer, filho. Vai lá, pode jogar no chão, joga a garrafinha de água no chão. O que adianta você distribuir água na rua se você não tem a coragem de pegar tua garrafinha vazia e jogar no lixo na hora de ir embora? Que amor é esse? Que amor é esse que você não tem capacidade de ajudar na sua casa? Que amor é esse? Que amor é esse que você chega em casa só para reclamar, murmurar? Que amor é esse que você não honra seu pai e sua mãe? Que amor é esse? Não valoriza o que eles fazem para sustentar a tua escola, a roupa que você veste. Que amor é esse? Que amor é esse de um filho que recebe tudo dos pais e diante de qualquer conselho, de um borra-botas lá na rua, deixa de lado tudo que aprendeu com os pais para acreditar nessas amizades aí de fora? Que amor é esse? Que amor é esse, seu mal acabado, dessa esposa abençoada que te suporta, querido, há 20, 30 anos, lava tuas roupas, tua cueca, te dá do bom e do melhor, e aí você, meu irmão, você troca ela por qualquer aventurazinha numa viagem? Que Deus é esse que você está servindo? Que Deus é esse que você troca o tempo de comunhão dele para poder sentar numa roda de bebida, para poder sentar o teu nariz numa carreira de cocaína, para fumar uma pedra de crack ou um cigarro de maconha? Que amor é esse? Você não conhece o amor de Deus.
Eu estou aqui para falar desse amor para você que te transforma. Esse amor que faz você mudar de atitude. Não é pela imposição, não é pelo legalismo, não é pela religião, é pelo amor que inspira. Deus te ama tanto que Ele quer que você ame como Ele ama. E o amor que Ele ama é um amor de aceitação. Então, em nome de Jesus, aceite os outros como Jesus te aceita. João capítulo 3, versículo 17, diz assim: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O problema está justamente em não sabermos entender a diferença entre aceitar e concordar. Há uma diferença, meu irmão, enorme, infinita entre os dois. Deus aceita o pecador, mas não concorda com o pecado dele. O amor que inspira é o amor da aceitação. Ele te ama demais para te rejeitar, então Ele te aceita. Mas Ele te ama mais ainda para deixar que você continue como você é. E Ele vai trabalhar mudanças na sua vida, no seu caráter, na sua postura, na tua vida espiritual. Nós precisamos entender isso. Se queremos de fato expressar o amor que inspira, precisamos entender o que é aceitação. E a base da aceitação é o respeito. Precisamos ter isso muito bem, queridos, gravado em nossos corações. Você pode até já ter aceito Jesus como Salvador, mas nunca se esqueça que Ele te aceitou primeiro. Eu sou apaixonado pelo texto de Romanos 5, porque ele fala que Ele me amou, e Ele prova o amor dEle por mim, mesmo eu sendo ainda pecador. Quando eu estava no pecado, no lamaçal do pecado, deliberadamente, a Bíblia fala que Ele me amou, foi lá, e me aceitou ali. E a prova disso foi que Jesus se entregou na cruz do Calvário. Ele me aceitou. Só que Ele vem trabalhando na minha vida através do amado Espírito Santo, para que eu seja limpo, transformado. No dia em que eu me posicionei, eu fui lavado e justificado pelo sangue do Cordeiro. Mas aí, meu irmão, começa um processo diário, constante, que só termina naquele dia glorioso, onde vamos abraçar Jesus pessoalmente, aleluia. Até lá, a cada dia, eu vou crescendo, eu vou melhorando. É por isso que você se reúne como igreja para celebrar, aprender, repartir. É por isso que você se reúne em célula, é por isso que você jejua, é por isso que você vai nas alvoradas, numa vigília de oração, porque você sabe que precisa mortificar o seu eu, a sua carne, para cada dia estar mais parecido com Jesus. João 6,37, veja isso: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais lançarei fora. Assinado Jesus de Nazaré. Segura essa, demais. Ele te ama, Ele não te rejeita. Queridos, eu estou cansado de uma religião de hipocrisia. Eu estou cansado de religião farisaica, legalista. Eu estou cansado de religião que prega um Deus carrasco, que me rejeita, que não quer se relacionar comigo. Eu sou apaixonado pelo Jesus vivo, que não se afasta, não me rejeita, que me aceita como sou. Ele não concorda com os meus pecados, mas Ele me aceita. E Ele trabalha na minha vida todos os dias, para que eu, através dessa transformação diária na palavra, me torne como Ele. Eu já disse isso aqui, filhos. Vá nos presídios e pega a lista dos detentos. É incrível como que lá no presídio só tem Davi,
só tem Naum, Miqueias, Oséias. Meu irmão, que tem de preso que é desviado? É impressionante. É impressionante. Tudo com nome de profeta. É Isaías, Jeremias, Zacarias. Tem alguns irmãos, tem vários aqui que trabalham aí. Pessoal da polícia aqui que sabe o que eu estou falando. É ou não é? Mas tem de monte. Vai bater geral no meliante. Qual é o teu nome? É Isaías. Falou, rapaz, mas com o nome de profeta e fazendo coisa errada desse jeito. Mas vai ver. Vai ver o que aconteceu lá atrás. As feridas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas o amor que inspira é um amor que te aceita. Com relação a isso, há duas verdades que precisamos pensar a respeito. A primeira verdade sobre este assunto é que pessoas que buscam aprovação forçadamente não vão conseguir. O que significa isso? Significa, meu irmão, se você está fazendo regime para poder ser aceito, apenas, e não por causa da tua saúde. Se você está fazendo plástica para ser aceito por alguém, aí você estica aqui, aí ficou meio torto. É igual adolescente quando começa a fazer barba, né? Quem nunca ficou com a costeleta aqui no meio? Biju até... Não, Biju tá... Mas quantas vezes, meu irmão? Aí eu ia fazer a barba, não tinha barba, mas queria fazer, então raspava a costeleta. Aí eu olhava, aí eu fazia assim, botava um dedo aqui, o dedo aqui, aí tá torto, aí tirava uma um pouquinho, aí media de novo, agora o outro ficou mais curto, aí raspa, rapaz, aí quando aparecia, estava aqui. Que é isso? É moda, é o Supla que faz assim, Queridos, a questão é, enquanto você estiver se esforçando, mudar, fazer mudanças, promover mudanças para ser aceito, a verdade é que você nunca será aceito. Não vai conseguir, você não se satisfará com isso. E a segunda verdade é que você não precisa disso para viver satisfeito. Nós somos, meus amados, quase 7 bilhões de pessoas no mundo, ou já estamos nisso aí, ou já até passamos, não sei. Não tem ninguém perfeito não. Sabe qual é o mito que falam acerca disso? O mito é, se eu for perfeito, vão me aceitar. Pois bem, na história, teve um perfeito que pisou nessa terra, viveu 33 anos, e uns quebrados, e não foi aceito por todo mundo. É simples assim. Se você está querendo viver para agradar as pessoas, sinto muito, você não vai conseguir. Queridos, Provérbios 27:10 diz assim: não abandone o seu amigo, nem um amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Eu tenho experimentado isso. Através dos relacionamentos, quando nos aceitamos, quando crescemos. Meu irmão, eu saí de casa com 19 anos. Desde os 19 anos que eu não moro mais com os meus pais. Já morei em Minas, já morei no Mato Grosso do Sul, já morei em Campinas. Imagine eu, caipira do interior. Eu dizia para Deus que eu nunca iria trabalhar nem em São Paulo, nem em cidade grande. Aí Ele me mandou para Campinas. Eu tinha medo, paura. E aí de repente você se vê sozinho num lugar novo, num lugar diferente. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele te deu a capacidade de relacionar-se, de amar e ser amado. E quantas vezes o meu socorro vieram dos meus irmãos, dos meus amigos, e não dos meus parentes que estavam a muitos e muitos quilômetros de mim. Queridos, a questão é que eu e você não podemos nos isolar, e nem isolar os outros. Isso não é de Deus. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Não pode acontecer de você olhar e falar: aquele cara lá eu não quero me relacionar, é meio esquisito. Esse pastor Bizão aí é meio estranho, a cabeça dele é meio grande.
Ele deve pensar muito, é melhor eu ficar longe dele. Aquele fulano lá, eu conheço o testemunho dele, ele veio para Jesus, foi transformado, mas já foi vida torta, eu quero ficar longe desse cara aí, é melhor ficar distante. Meu irmão, você precisa se converter de novo, porque o amor que inspira te leva a aceitar o seu próximo e amá-lo como a si mesmo. Nunca se esqueça que quando você apontar um dedo para alguém, tem pelo menos 3 apontando de volta para você. E quando você faz assim, se aponta 3 para você, ainda está acusando a Deus, tem mais um ainda para cima. Você só vai perder, você só vai apanhar, filho. O que fazemos? O que fazer se as pessoas são tão difíceis? Ora, Tito 3,7 diz: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Eu fico impressionado de ver que Deus pega um ser humano difícil como eu e faz de mim, sabe o quê? Herdeiro. Fala a verdade, você nunca sonhou de repente aparecer do nada um tio rico? Olha, quem riu já sonhou com isso. Ai Deus, sabe como é que é? Eu não posso jogar, não é de Deus jogar, apostar na loteria. Mas podia aparecer um tio rico que eu não conheço, né Deus? Meu irmão, o que Tito está dizendo, no livro de Tito, que na verdade é Paulo escrevendo aqui, ele fala que pela graça de Deus, eu e você nos tornamos herdeiros do mesmo Pai. Como que eu não vou aceitar você? Como que eu rejeito o meu próximo? Não é assim, não é dessa forma. João 8, 10 e 11 diz: Então Jesus pôs-se em pé e perguntou àquela mulher: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? A mulher responde: Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora veja que esse texto exemplifica de uma forma muito profunda o que eu estou falando até aqui, porque ele termina dizendo: eu também não te condeno, mas ele encerra a conversa dizendo: agora vá e abandone o seu pecado. Então a gente vê a aceitação de Jesus, mas Jesus não concordando com o pecado dela. Amar não é passar a mão na cabeça. Amar é aceitar. E nessa aceitação, eu falo, eu corrijo, eu chamo para o diálogo. Isso é amor. Eu te aceito, mas não concordo com o teu erro. Jesus, vá mulher, eu também não te condeno não. Pode ir, vai na pegada. Ei, ó. Peca mais não, hein? Jesus, eu entendi. Valeu. Tamo junto, Jesus, é isso aí. Vou consertar a minha vida. Era para eu estar morta e estirada agora aqui. Senhor, esse meu encontro contigo me livrou. Eu entendi, obrigado. Quem está entendendo o que eu estou falando? O interessante é que eu e você devemos fazer o mesmo aqui na terra. Romanos 15, 7 diz: Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E agora, o que eu faço com isso? Continuo no meu mundinho de Bob? Faço só o que eu quero? Vou me relacionar só com quem eu quero? O que eu faço com esse versículo? E aí, meu irmão? Então, em primeiro lugar, o amor que inspira é o amor que... Eu começo a pregar tudo de novo, irmão. Que preguiça eu não tenho não. O primeiro lugar, o amor que inspira é o amor da aceitação. Ah, é claro, tinha que botar a cola ali. O pessoal lá que está com pressa, né? Estou brincando, filho, vocês fazem um trabalho excelente. Segundo lugar, queridos, valorize os outros como Jesus te valoriza. Lucas 12, 6 a 7 fala: Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo,
nenhum deles é esquecido por Deus, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, todos eles. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Aí eu falo, uau, uau. O amor que inspira, além da aceitação, é o amor que valoriza. Agora vamos entender direito esse negócio aqui. Olha para mim. Algumas coisas são importantes com relação a definir valor. A primeira é quem fez. Quantos aqui gostam de obras de arte? Vamos supor, vamos levar todo mundo aqui então, é brincadeira, só faz de conta. Vamos fazer uma excursão e vamos para uma mostra de quadros que vai acontecer em São Paulo. Aí você chega lá e sempre num grupo desse, tem o pessoal que gosta, mas não entende nada. Fala que gosta, mas na verdade é só vai na onda. Aí vai junto, sempre tem, né? Aí chega lá, entra no museu. E sempre nessas mostras tem também alguns quadros à venda. Aí a pessoa chega e olha e fala, rapaz. Aí ele fica só esperando o outro fazer o comentário, né? Para não dar bola fora, né? Aí dentro dele está assim, eu pagava uns R$500 nesse quadro. Aí outra pessoa, gente, mas está belíssimo. Aí, quanto que vale? O outro entendido, esse aqui vale 25 milhões de euros. Aí ele faz cara de pôquer, né? Jogador de pôquer. Sim, claro. Por dentro ele está assim, quê? Eu não pagava quinhentão. Não pagava quinhentão. Que isso? Como é que pode? Esse mundo de rabisco não dá nem para definir o que é pé, o que é mão. Aí ele chega mais perto. Aí tem um rabisquinho embaixo assim. Aí ele põe o óculos, lê, está escrito Pablo Picasso. O que define o valor do quadro não é a beleza de quem vê, mas a assinatura de quem fez. Eu pergunto, quem que te fez? Quem que fez você? Quem te criou? Não importam se chegam para você dizendo, eu não dou quinhentão, esse camarada não vale R$10. Não importam se chegam até você e encontram alguém bem vestido ou maltrapilho. Não importa se você cheira bem ou cheira mal. O que importa é a assinatura, que você é obra-prima de Deus. Tem assinatura, Deus, Criador dos céus e da terra. Mas há uma segunda coisa que define o valor de alguém ou de algum objeto. É o quanto a pessoa está disposta a pagar. Eu gosto muito, como eu já disse, de assistir aqueles programas de carros antigos, carros reformados. E eles reformam esses carros e levam para um leilão, para poder tentar ganhar um bom dinheiro. E sempre existe uma taxa mínima para o camarada não correr o risco de perder dinheiro. Então ele pega um carro, por exemplo, eu gosto de assistir, mas não lembro os nomes, modelo, nada. Era um carro, isso foi lá nos Estados Unidos. E aí um carro foi, eles estavam ali conversando antes, quanto que vale? Falaram, eu estou achando que eu vou ganhar uns $200 mil. Aí o avaliador falou, acho que você está equivocado, esse carro aqui vai chegar nos $265 mil mais ou menos. Eu, puxa, que legal, é que eu não quero ter uma expectativa muito alta, senão a gente se decepciona. Na hora do leilão, $800 mil. Eita! Mas valia 260 e pouco. Mas estavam dispostos a pagar 800 mil. Aí eu pergunto,
na avaliação da vida, quanto deram por você? Porque de repente não estão observando o autor. Talvez você fale: ninguém me quer, ninguém me ama. Mas teve alguém que decidiu pagar um preço que dinheiro nenhum consegue mensurar. Jesus deu o sangue dele por você. O amor que inspira é o amor que valoriza. O Senhor te valoriza, você é importante. Ele sonhou com você antes da fundação do mundo. Ele planejou você. Você não é fruto do acaso. Deus tem te acompanhado em todos estes anos, desde a sua concepção, até mesmo nos momentos e dias difíceis que você passou. Deus esteve com você, porque você tem um grande valor para Ele. Você custou o preço do sangue do Filho dele. E aí, filhos, como continuar longe desse Senhor? Como não expressar este amor? 1 Timóteo 4,4 fala: pois tudo que Deus criou é bom, nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças. Efésios 2,10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Olha o que diz 1 Pedro 1,19: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Foi por este sangue, filhos, que fomos resgatados. A cruz prova o seu valor. Ele te valoriza. Aí você fala: pastor, é tão romântico ouvir tudo isso, mas a prática não é bem assim. Eu fui esquecido, eu fui esquecido, eu fui traído, eu fui traída. Olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 49, versículo 15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu, diz o Senhor, não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Pensa num valor, você ter sido tatuado nas palmas das mãos do Senhor. O que Ele está dizendo é que a sua vida, o seu nome está constantemente diante dEle, porque Ele não te esquece. E por quê? Porque um dia Ele te aceitou em Cristo, e um dia Ele te valorizou, pagando o preço do sangue do Filho dEle por você. Pastor, tudo isso é muito lindo. Pois bem, por isso que 1 Pedro 2,17 diz: tratem a todos com um devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Respeitem, da mesma forma como o Senhor me valorizou e valorizou você. É dessa forma que eu tenho que proceder com o meu semelhante, dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, na escola. Vamos fazer uma revolução nessa cidade. Dá para fazer uma revolução, sabe por onde? Pelos alunos. Se cada um dos nossos filhos começarem a fazer a diferença na escola, vamos parar com essa palhaçada de falta de educação com o professor. Tem professor comendo pão que o diabo amassou nas escolas públicas dessa cidade e região. É filho mal educado, filho que não honra mais o professor. E sabe por quê? É porque tem o aval dos pais. É porque quando o filho faz algo errado e leva a bronca do professor, o filho sabe que se contar uma historinha para o pai ou a mãe vai lá brigar com o professor. Que meu filho é o queridinho, teu filho é o perfeitinho, teu filho nunca erra. Cresce, meu irmão. Você nunca foi criança, não? Você nunca tentou enrolar tua mãe e teu pai, não? Ah, faça-me o favor. Não é possível eu, nos dias de hoje, encontrar marmanjos, pais e mães que não têm discernimento para educar o filho do jeito certo, para falar que acredita em tudo no que o filho conta. Ah, porque eu ponho a minha mão no fogo pelo meu filho. Pois bem, meu irmão, vem me procurar, que eu vou te dar uma pomada para queimadura.
É disso que você vai precisar. Porque criança precisa, adolescente precisa, é de educação. Com os filhos, eu frito peixe olhando o gato, meu irmão. Eu confio e no mesmo tempo eu não confio. A Bíblia fala, maldito homem que confia no homem. Eu não confio em mim mesmo. Todos os dias eu oro ao Senhor, eu choro diante do Senhor e falo: Deus, livra-me de mim mesmo. Eu oro todos os dias chorando diante do Pai dessa forma. Mas vai falar que você confia no teu filho? Eu também confio nas minhas filhas. Não estou falando no modo pejorativo. O que eu estou dizendo, meu irmão, é que nem tudo que eles vão falar será verdade. Porque a primeira reação do ser humano, mediante ao próprio erro, é mentir para se autodefender. Isso é do ser humano. Quantos de vocês já sentaram no meu gabinete, arguido por algum erro, por algum pecado? Meu irmão, a estatística é quase zero dos que chegaram no meu gabinete chorando: eu fiz isso, fiz aquilo e fez aquilo outro. Aí você vai pesquisar, não é que ele falou que fez tudo? Mentira, sempre esconde, sempre omite, sempre joga a culpa no outro. Isso aconteceu desde que mundo é mundo. Começou no jardim do Éden e até hoje não para, porque o próprio Satanás é quem potencializa isso. E você tem que saber, como pai, que o teu filho é tentado a cometer os mesmos erros que nós cometemos. Então, se um professor chamou que teu filho colou, que teu filho mentiu, que o teu filho brigou, ao invés de partir logo em defesa do seu filho, vá orar. Leva o teu filho até em casa, olhe nos olhos dele, fale ao coração dele. Leve o teu filho a confessar, diga a verdade. Eu quero que você seja um homem de bem. Eu quero que você seja uma mulher de bem. Porque o teu filho está preocupado em levar uma sentada no popô. Teu filho está preocupado em perder o celular. Teu filho está preocupado em ficar de castigo e durante um mês não ficar assistindo televisão. Esse é o medo dele. Mas você quer tornar o teu filho, tua filha, num homem, numa mulher de bem, num homem de Deus, numa mulher de Deus. Isso dá trabalho, mas é mais fácil chegar lá e condenar o professor. Isso está acontecendo no país todo. Estou mentindo, igreja? Fala para mim se eu estou mentindo. Porque nós estamos vivendo os dias onde declaramos o amor, mas não provamos o amor através da dedicação do tempo. Essa que é a verdade. E sabe por quê? Falta valorizar. Porque quando eu valorizo, eu dedico o tempo. Sabe o que mais me impressiona? Que quando eu marco um horário com Deus, para estar com Ele, seja na madrugada, seja no dia, o horário que eu marcar, Deus, tal hora eu vou estar lá, Ele vai estar lá me esperando. É porque Ele me valoriza. Ele me valoriza, Ele vai estar lá me esperando. O Criador do universo, Ele está lá me esperando, para me ouvir. Sabe o que é mais interessante? Tudo que eu vou dizer, Ele já sabe. A Bíblia diz no Salmo 139: a minha palavra nem me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor, todas elas. E mesmo assim, meu irmão, Ele vai estar lá para me ouvir, Ele vai estar lá para me escutar, Ele vai estar lá para me dar colo, Ele vai estar lá para me pegar nos braços. Porque o verdadeiro amor, além de aceitar, valoriza. Jesus encontrou um jovem, Marcos 10, 21. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Mas já sabia que aquele jovem não trocaria suas riquezas para seguir a Jesus. Mesmo sabendo das suas escolhas, Jesus decidiu te amar. Esse é o amor que inspira. Amor que inspira é o amor que valoriza, é o amor que aceita. Terceiro lugar, o amor que inspira é o amor que perdoa, como Jesus te perdoa. Lucas 6, 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Uau! Sabe por quê? Porque Jesus não guarda rancores. Jesus não é rancoroso.
Jesus é doce. Esse doce você pode se lambuzar desse doce, pode comer. Esse é o doce que diabético não tem contraindicação. Jesus é doce, não há rancor. Quantas vezes eu e você já magoamos Jesus? Quantas vezes eu e você fizemos escolhas e tomamos posicionamentos contrários à vontade de Jesus? Mas lá na cruz, Ele eleva sua voz ao Pai e exclama: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o amor de Jesus por mim, por você. Aí ele fala: assim como o Pai te perdoou, assim como você foi perdoado, perdoai vós também. O amor que inspira é você amar como Jesus te ama. Jesus te ama te aceitando, Jesus te ama te valorizando, Jesus te ama te perdoando. Por que somos tão rápidos em nos amargurarmos com os outros? Hoje pela manhã eu falei, todo mundo tem um tio chato. Todo mundo. Sempre tem um tio, quando as famílias se juntam, ele chega para você e fala: nossa, como você engordou. Pensa, valeu tio, você é legal pra caramba, hein? Eu estava todo feliz, já pensando no churrasco, e agora? Sempre tem um parente que vai falar bobagem para você. Sempre tem alguém que o inimigo vai usar para te ferir, te chatear. Por quê? Porque ele quer parar você. Nós precisamos ter discernimento espiritual, porque uma das coisas que Satanás mais deseja é parar você, parar tua família, parar o crescimento espiritual na tua casa, na tua vida. Porque quando um homem, uma mulher está cheio do amado Espírito Santo, isso não fica só com ele, vidas são abençoadas, porque você começa a aceitar as pessoas, você começa a valorizar as pessoas, você começa a perdoar as pessoas. Essa questão da valorização é tão importante. Hoje pela manhã o Espírito Santo me trouxe à memória uma experiência que eu tive, e eu sou ruim de data, mas eu não tinha mais de 7, 8 anos. Eu acho que estávamos saindo de um culto, não sei, ou de repente era fim de ano, e a gente estava descendo o comércio na Avenida Tamoios da grande metrópole de Tupã, cidade onde nasci. E era a avenida, e é até hoje a avenida principal, Avenida Tamoios. Era uma época, eu acho que era final de ano, acho que eu não estava saindo de culto, acho que meu pai fechou o estabelecimento, e nós estávamos descendo para tomar um sorvete, alguma coisa assim. Eu me lembro que estava meu pai, minha mãe, eu, e andando na calçada, e muitas pessoas andando. Faz muito tempo isso. E eu me lembro a esquina, me lembro a loja já estava com as portas fechadas, e tinha uma mulher, uma andarilha, sentada na calçada, encostada na parede da coluna da loja, mas com as pernas esticadas. A calçada lá não é tão larga, e ela estirada, as pernas bem esticadas, encostada, e com a mão assim, pedindo moedas e tal. Todo mundo passando, meu pai passando, eu 7, 8 anos, estou andando, mulher com aquela pernona esticada, ainda pensei, não é folgada? E eu já, meu irmão, eu quase apanhei no meio da rua. Foi a hora que eu dei o passo, meu pai: o que você fez, moleque?
Meu pai sempre foi bem delicadinho comigo. E eu, o que eu fiz? Eu não me toquei, irmão. Eu não tinha noção do que eu tinha feito. Ele parou no meio da rua e começou a me dar uma daquelas no meio da rua. Onde já se viu? Sabe, quando meu pai se manifestava, eu tinha medo até de perguntar, mas o que foi? Não dá, meu irmão, não tinha diálogo não. Era só tipo, acaba logo, vai, né? Se é para bater, já bate. Aí meu pai apontou o dedo e falou assim: não se faz isso com um ser humano. Aí eu me toquei que eu tinha feito. Parecia que eu tinha cuspido na cara do pastor. Eu achei que ele ia me matar ali. Na minha cabeça não entrava. Mas o senhor está me dando essa dura toda por causa de uma andarilha? Por causa de uma mulher folgada, que está com o pé esticado no meio da rua? Todo mundo tem que ficar desviando. O senhor tinha que dar a dura nela. Ela que é folgada. E meu pai então começou a falar, queridos: não se faz isso com ninguém, moleque. Eu não te dou uma surra aqui no meio. Naquela época não tinha esse negócio de lei da palmada. Ele podia bater que não ia dar rolo nenhum. Naquela época estava liberado. Eu não te dou uma surra. Nunca mais faça isso. Parece que foi ontem. Meu pai me ensinou a valorizar o próximo. Não importa a circunstância em que este teu próximo esteja, atolado numa prostituição, atolado no crack, atolado na bebida, atolado na sujeira, não importa. O que importa é a assinatura que tem embaixo dele. Tem pessoas que estão descobrindo quadros e violinos que estavam largados em porões, que valem milhões, só por causa da assinatura. Muitas vezes um andarilho desse de rua será lapidado, transformado, restaurado, e Deus pode torná-lo pai de multidões. Eu tenho dito em nossa igreja, os nossos melhores pastores, os que vão ganhar milhares de almas, nesse exato momento devem estar em alguma boca vendendo crack, cocaína, maconha. Muitas das pastoras desta igreja, que se tornarão ainda pastoras, está meio cedo, elas ainda estão em casa, se preparando para daqui a pouco se prostituir na rua. Eles vão se converter, porque eles têm a assinatura do Deus que os aceita, que os valoriza, que os perdoa. O que não dá para aceitar é eu e você ficarmos com picuinha aqui dentro. Que amor é esse? Diferenças todos nós teremos, dificuldades, porque relacionamentos são penosos, são maravilhosos, e nós andamos nestas duas realidades. O que não dá para entender é você estar há 3, 4 anos sem falar com aquele teu parente, com aquela mãe, com aquele pai, ou até mesmo com aquele irmão que comunga com você dentro da mesma igreja. Está errado. Está errado. Eu não aceito isso. Não aceito. Não aceito isso. Isso é do inferno. Isso não vem de Deus. Se a Bíblia fala que temos que nos suportar, vamos nos suportar, porque o suportar um ao outro é através do amor. O Senhor fala isso, o Senhor não sabe o que me fizeram. Não preciso saber, eu só preciso saber o que a Bíblia manda, e ela manda você perdoar como você foi perdoado.
Se você diz que odeia o seu irmão, então você não ama a Deus e ponto final, porque a Bíblia diz isso. Como é que eu posso odiar o meu irmão a quem eu vejo e dizer que amo a Deus a quem não vejo? Pedro fala, água e óleo não se mistura. Não se mistura. Se eu amo a Deus, devo amar o meu irmão, devo amar o meu próximo. Porque, queridos, eu só consigo amar o meu próximo com o amor que vem do alto. Amém, Alain? Em último lugar, queridos, para encerrarmos nessa noite. Então, o amor que inspira é o amor da aceitação, é o amor que valoriza, é o amor que perdoa. E por fim, é o amor que acredita nas pessoas, como Jesus acredita em você. Marcos capítulo 9, versos 21 a 23 diz: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Agora preste atenção no que eu vou ensinar a vocês aqui. Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem, porque elas reproduzem aquilo que elas receberam. Pessoas feridas têm dificuldades até mesmo de acreditarem que alguém acredita em você. Essa que é a grande realidade. Estas coisas ficam guardadas na memória. Filhos humilhados geram pais ressentidos. Sem paternidade não existe uma autoestima sustentável. Sabe o que acontece, meu irmão? Deixa eu falar para você como é que a coisa funciona. Por isso que família é tão importante, e é por isso que Satanás quer destruir a família. É na família que nós aprendemos a ter suporte para enfrentar a vida. Por quê? Porque eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que sempre está dizendo: eu acredito em você, você será um grande homem. Eu acredito em você, você vai ser uma grande mulher. Eu aprontei muito, filho, irmão, eu aprontei, como filho eu aprontei muito. Muito. Apanhei bastante. Meu pai não era perfeito, mas desde que eu era criança, meu pai dizia assim: você, Marcelo, será um grande líder. Você será um grande líder. Eu vejo isso em você. Por isso que você vai apanhar agora para aprender a se submeter à tua mãe. Sempre estava misturado essas duas coisas. Você vai ser um grande homem, mas tem que aprender o tempo certo. Para de responder para tua mãe: tome. Como eu glorifico a Deus pelas cintadas, pelas varadas. Como eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico a Deus, mesmo através dos erros que meu pai cometeu. Eu glorifico a Deus, porque as varadas, cintadas, as correções, os castigos que eu recebi do meu pai e da minha mãe me ajudaram a me tornar o homem que eu sou hoje. Mas tem gente que nunca ouviram isso de um pai ou de uma mãe. Tem filho que nunca ouviu do pai: eu te amo. Tem filho que nunca ouviu da mãe: você vai ser um grande homem, uma grande mulher, um grande doutor, um grande comerciante, um grande funcionário. Você vai ser o funcionário do mês. Nunca ouviu. Sempre ouviu o seguinte: você é um desgraçado, você só me dá dor de cabeça, você só me dá desgosto. E essas palavras parece que começam a ecoar na sua mente, na sua memória. Uma rejeição. E por mais que outras pessoas digam o contrário, o que vale é a acusação lá atrás que o inimigo fez para você. Você foi abandonado, você foi largado, alguém te trocou, alguém desistiu de você. E você para de enxergar o que Deus fez e começa a valorizar o que o diabo está soprando no seu ouvido. E você começa uma luta de buscar o reconhecimento daquele que um dia disse que você não valeria nada. E você quer provar para essa pessoa
que essa pessoa está errada, e você começa a focar a tua vida tão somente em provar para aquela pessoa, seja um pai, uma mãe, um professor, seja quem for, de que você não é aquilo, adivinha o que vai acontecer? Você não vai conseguir, você vai ficar frustrado, você não vai obter êxito, você só vai sofrer, você só vai chorar, porque essa pessoa, por mais que você se esforce, jamais acreditará em você. Você pode se tornar o presidente da república, ela vai apontar o dedo para você e vai continuar falando, você só está aí porque te colocaram aí, não foi por mérito teu. A solução para isso é simples. Por que você não se volta para quem de fato acredita em você? Jesus acredita em você, e Ele acredita, Ele confia. E hoje pela manhã o Senhor me emocionou de uma forma tão tremenda, porque eu comecei a pensar na minha vida, no meu chamado, no que Ele fez comigo, e pensar que Ele acredita em mim. Quem sou eu para Ele acreditar em mim, Tavares? Quem sou eu? Eu volto à minha memória rapidamente, à adolescência. Se não fosse a graça do Senhor, eu já estava morto hoje. Se não fosse a graça do Senhor, eu não teria minhas 2 filhas por quem sou apaixonado, que são minha inspiração. Eu não teria minha esposa, que eu amo e dou minha vida por ela. Também dou pelas minhas filhas. Tudo é graça de Jesus. Graça, pura graça, porque Ele acreditou em mim. O que é importante para você entender isso? Em primeiro lugar, você tem que reafirmar sua identidade diante de Deus. Liberte-se, filho. Quem que você é? Eu sou filho de Deus, eu tenho assinatura. Ele me criou, Ele me ama. Afirme sua identidade. Em Jesus você se torna filho de Deus. Afirme sua função no reino. Eu sou servo do Senhor. Eu não estou nesse mundo aqui esperando só para assistir a banda passar, não. Eu estou nesse mundo, eu sou servo de Deus. Eu tenho um propósito na vida. Deus tem planos para mim. Deus tem sonhos para a minha vida. Afirme, querido, a sua fé diante do mundo. Você é salvo pela graça de Deus. 2 Timóteo 1,12 diz: por causa disso também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Afirme a sua fé diante do mundo. Afirme a tua fé. Seu autoconceito é determinado pelo que você acha que a pessoa mais importante em sua vida pensa de você. Então é simples, torne Jesus a pessoa mais importante na tua vida, e esqueça as vozes do passado. Ouça só Jesus, só Jesus. Ele vai dizer a você: eu acredito em você. Jesus não está confiando na sua capacidade, viu? Porque a capacitação vem do amado Espírito Santo. Ele está dizendo que acredita em você. É só você se posicionar. É só você tomar a escolha certa. E o amado Espírito Santo te ajuda e te capacita a realizar todos os projetos e sonhos que Ele tem para você. O amor que inspira é o amor que aceita, é o amor que valoriza, é o amor que perdoa, é o amor que confia. Há casais aqui, quem sabe, casais que sofreram traição. O que o inimigo sopra na sua mente é que nunca mais
essa confiança pode ser restabelecida. Você tem a oportunidade de escolher qual voz você vai ouvir: a voz da acusação ou a voz de Jesus? A voz de Jesus inunda teu coração de amor, e esse amor te leva a confiar, porque sem aceitação, valorização, perdão e confiança, você não pode viver o melhor de Deus na sua vida, e nem consegue expressar ao próximo esse amor. Quem entende o que eu falo nessa noite? 2 Tessalonicenses 3:5: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo, em nome de Jesus, amém.